Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Marcoli Miranda, eu sou um dos monitores de anatomia médica aqui da PUC Paraná e hoje eu vou dar uma aula da anatomia arterial do membro superior. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho da artéria axilar, de uma correlação clínica dela, que é a síndrome comportamental, da artéria braquial, uma correlação clínica, daí a medida da pressão arterial, a medida da PA normal, as artérias do antebraço e a irrigação da mão e por fim uma última correlação clínica que é o teste de Allen, tá bom? Então, começando a nossa conversa aí pela artéria axilar, o que é importante a gente saber dela? Bom, você já estudou o coração, sabe que ele emite todos os seus ramos lá através da aorta, ele emite a aorta e a aorta emite seus ramos, e um desses ramos é a artéria subclávia. A continuação da artéria subclávia é a artéria axilar. E quando que a artéria deixa de ser subclávia e passa a ser artéria axilar? A partir da margem lateral da primeira costela. Esse é o limite superior da artéria axilar. E o limite inferior é a margem inferior do músculo redondo maior. Então, a artéria axilar compreende todo esse trecho arterial aqui. Acima disso, a artéria subclávia, abaixo, a artéria braquial, tá bom? A artéria axilar ela é dividida em 3 partes, e cada uma vai emitir seus ramos. A primeira parte da artéria axilar, ela tem como limite a margem lateral da primeira costela e a borda medial, lembra que medial é tudo mais próximo do centro, medial do músculo peitoral menor. E o seu ramo é a artéria torácica superior. A segunda parte é uma parte posterior ao músculo peitoral menor, então abaixo do músculo peitoral menor, e ela vai emitir as artérias toracoacromiais e a artéria torácica lateral. E por fim, a terceira parte tem como borda a margem lateral do músculo peitoral menor até o seu fim, na margem inferior do músculo redondo maior, e seus ramos vão ser a artéria subescapular, que é o maior ramo da artéria axilar inteira, que é a artéria subescapular, e as artérias circunflexas do úmero, tá bom? Aqui é só para vocês entenderem mais ou menos o tamanho, né, onde a gente está, a localização, e aqui vocês vão ver a imagem com os seus ramos respectivamente. Então eu marquei aqui a primeira parte como roxa, a segunda como laranja e a terceira como cinza. Então aqui a gente tem as margens dela, né? Então veja, aqui na primeira parte a gente tem essa artéria, que é a artéria torácica superior. A segunda parte, que vai emitir as artérias toracoacromiais e a artéria torácica lateral. Então, toracoacromiais, essas três aqui, e a artéria torácica lateral. E por fim, a terceira parte, que vai emitir as artérias circunflexas posterior e anterior do úmero, né, as artérias circunflexas do úmero, e a artéria subescapular, que é o maior ramo, tá bom? Aqui, mais uma imagem, eu quero mostrar com as outras estruturas. Lembre-se que a artéria axilar ela é mais lateral, a veia é mais medial. Então, a gente tem veia, artéria e o nervo. Só que lembrando que isso aqui é o plexo braquial e esses nervos vão passar por cima e vão passar e ter uma relação profunda com a artéria axilar. Por quê? Porque a gente vai aprender lá que tem o fascículo posterior, o fascículo lateral e o fascículo medial do plexo braquial. Esses fascículos são lateral, medial, posterior ao quê? São lateral, medial, posterior à artéria axilar. Essa artéria que delimita essa nomenclatura do plexo braquial. E ela é importante porque em algumas cirurgias vasculares, por exemplo, em que nós precisamos abordar essa artéria, pode haver lesão de alguns componentes do plexo braquial. E por isso é importante você saber essa anatomia. Aqui a correlação clínica, vocês não precisam saber disso, mas é mais uma curiosidade, que em diversos pontos desse trajeto, tanto nos músculos nos escalenos ou no peitoral menor, pode haver compressão, seja por hipertrofia desse músculo, seja por uma costela cervical, seja por aqui no subacromial por algum câncer de ósseo, seja na clavícula, seja na primeira costela, pode haver compressão desse feixe vasculo-nervoso aqui. E ele vai causar sintomatologia, normalmente um formigamento no membro superior. Mas ele pode chegar a causar isquemia e até mesmo trombose. E essas são algumas manobras que a gente faz, a manobra de Addison aí para abdução. Enquanto a gente sente o pulso braquial, a gente faz essas manobras para forçar esses espaços. E caso o pulso diminua ou desapareça por completo, a gente tem uma comprovação aí que realmente existe uma compressão em um desses espaços, né? Tá, passando agora para a artéria braquial. A artéria braquial, novamente, ela é a continuação da artéria axilar. Ela começa na borda inferior do músculo redondo maior, onde termina a artéria
axilar, e ela vai continuar até chegar na fossa cubital, que é a dobrinha do joelho. E ela vai emitir vários ramos. Ela vai emitir uns ramos musculares, que não tem nome específico, as artérias colaterais ulnares superior e inferior, e a artéria braquial profunda, que por sua vez vai dar a artéria colateral medial e a artéria colateral radial. Aqui era para ter uma flecha, tá? Eu já vou arrumar nesses slides quando estiver disponível aí na descrição para vocês. Mas a artéria braquial profunda dá a artéria colateral medial e colateral radial. Tá, o que é importante você saber da artéria braquial? A artéria braquial, primeiro, a localização dela é relativamente importante, né? Porque ela passa aqui e ela vai dar o seu principal suprimento arterial para os músculos do braço, para os componentes do braço, e ela vai realizar o que se chama de anastomose periarticular do cotovelo, junto com vasos que vão derivar da artéria radial e da artéria ulnar. E essa anastomose vai irrigar a região da articulação do cotovelo. E, é claro, os seus ramos que eu acredito que honestamente não sejam tão cobrados assim na prática ou na teórica. Na prática, na verdade, nem dá pra ver. Mas não acredito que vão cobrar na teórica, mas é interessante você saber também. Aqui eu só quero mostrar uma imagem do nervo mediano, que ele cruza por cima e ele passa de lateral para medial da artéria braquial, né? Ele está aqui na artéria axilar, ele passa por cima da artéria braquial e vira agora, se torna medial, né? Aqui mais uma imagem, um aplicativo que eu gosto bastante aqui, circundando, deixando enaltecida, né? A artéria braquial, aqui você consegue ver a artéria braquial, a artéria braquial profunda, a artéria braquial profunda aqui, ó, essa aqui é a artéria braquial profunda, aqui nessa imagem está aqui, as artérias colaterais, a colateral, também que surge da braquial profunda, todas as artérias é possível ver também aqui nesse aplicativo, é bem interessante. E a correlação clínica, é claro, essa é a artéria que você palpa durante a medição da pressão arterial. O manguito exerce uma pressão, essa pressão diminui o lumen do vaso, estreita o vaso, causa um turbilhonamento sanguíneo, e esse turbilhonamento sanguíneo se torna audível no estetoscópio, e você aí tem os sons de Korotchkov, que é utilizado para medir a pressão arterial. Um lugar para palpar a artéria braquial é aqui na fossa cubital. Você pega medial ao tendão do bíceps, você consegue palpar. E entre o bíceps e o tríceps, mais perto da axila, você também consegue palpar essa artéria. Prosseguindo para as artérias do antebraço, então a artéria braquial, ela vai originar as duas principais artérias do antebraço, que são as artérias principais e responsáveis pela irrigação do antebraço, que é a artéria radial e a artéria ulnar, né? A artéria ulnar é mais medial e a artéria radial ela é mais lateral. Como a gente descobre isso? Lembra que a posição anatômica do ser humano é com a palma da mão virada para cima e você seguia pelo dedão. O dedão é a antena do rádio. Lembra que aqui está o osso, que é o rádio. Portanto, a artéria radial ela é lateral, enquanto a artéria ulnar é medial. Aqui um detalhe, a artéria ulnar ela é imediatamente lateral ao nervo ulnar, então esse nervinho que está passando aqui do lado da artéria ulnar é um nervo ulnar, que ele vai passar depois aqui e prosseguir para a mão. E uma coisa importante é que a artéria ulnar dá origem a uma artéria aqui que é a artéria interóssea comum, que depois vai se dividir a artéria interóssea anterior e posterior, porque que é essa artéria aqui. E essa aqui é um pouco importante, porque você vai ter essa artéria irrigando aquela articulação, aquela parte interóssea, que é aquela membrana interóssea que conecta o rádio e a ulna. E ela caiu também na minha prova, inclusive naquele isopor que vocês têm na prática. Então, é importante saber qual que é essa artéria interóssea e a função dela. Aqui mais uma imagem, né? Você vai conseguir ver a artéria interóssea comum saindo aqui da ulnar, que vai dar anterior e posterior, a artéria radial e a artéria ulnar, aqui por fim. Você vai perceber agora também que elas duas, né, a artéria radial e a artéria ulnar, vão começar a dar origem ao arco palmar da mão, tanto o arco palmar superficial quanto o arco palmar profundo, que é o nosso próximo tópico. Então, irrigação da mão. A irrigação da mão ela vai ser feita pelos arcos palmares, profundo e superficial. E aqui você usa essa definição. O arco palmar superficial é originado da artéria ulnar, aqui em azul, arco palmar superficial. E o arco palmar profundo é originado da artéria radial, aqui em vermelho.
Só que esses arcos eles vão se comunicar por diversas artérias que se comunicam, que são artérias comunicantes, ou seja, são ramos superficiais da artéria radial, por exemplo, esse ramo superficial aqui que a gente tem da artéria radial, então um ramo da artéria radial que forma o arco profundo está indo para o arco superficial, e ramos profundos, que não estão nessa imagem, mas ramos profundos da artéria ulnar também vão dar origem ao arco venoso profundo. Qual que é a importância disso? A importância disso é o teste de Allen. O teste de Allen ele é um teste que deve ser realizado antes, por exemplo, de uma punção de uma artéria radial ou de um cateterismo onde se faz o acesso pela artéria radial. Por quê? Porque você vai testar a viabilidade da mão, ou seja, qual a contribuição de cada uma das artérias para a irrigação da mão. O que vai acontecer? Algumas vezes, esses ramos eles não são tão anastomóticos, eles não se comunicam tanto. E, portanto, a artéria radial é responsável por uma parte da irrigação da mão e a artéria ulnar é outra parte. Consequentemente, se você lesar a artéria radial ou lesar a artéria ulnar, você vai ter isquemia da mão, e isso é importante. Mas na maioria das vezes, a pessoa vai ter o arco palmar completo. E, por consequência, mesmo que você oclua, por exemplo, uma delas, comprometa a artéria ulnar ou comprometa a artéria radial, a outra consegue dar conta. Então, tem vezes que a artéria radial vai dar conta e a artéria ulnar não vai dar conta. Tem vezes que as duas dão conta. Tem vezes que uma irriga uma parte, a outra irriga a outra parte. E tem vezes que a artéria ulnar dá conta e a artéria radial não dá conta. Que é a questão da dominância no teste de Allen, né? Então, como é que você faz? Você comprime as duas artérias, pede para o paciente abrir e fechar a mão dele vai ficar pálida, e você solta uma artéria de cada vez. E vê se a mão deixa de ficar pálida, né? Você tem uma eritrose reativa. Se você tiver essa eritrose, essa hiperemia reativa, justamente a descompressão da artéria, você verifica se ela consegue irrigar toda a mão. E isso é importante, por exemplo, antes desses procedimentos mais invasivos, como medida da pressão arterial invasiva ou cateterismo cardíaco. As referências para essa aula são o Moore, o Netter e algumas imagens que eu deixei aqui nos links editadas por mim, né? E qualquer dúvida, fico à disposição aí no grupo para tirar qualquer dúvida que venha a surgir dessa aula. Muito obrigado e até a próxima.